Olá, queridos irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Estamos aqui para o nosso momento de fé, momento de intimidade com Deus, tá bom? Peço desculpa, mas tive vários problemas com o aplicativo de gravação que a gente compra aí, pela internet, pelo próprio celular, e depois não conseguia gravar de jeito nenhum, mas graças a Deus deu tudo certo. O problema foi do celular e acabei descobrindo o problema e resolvendo o problema, tá bom? Então, foi-se algum tempo para poder resolver isso. Ok? Espero que dê tudo certo na nossa gravação. Está relatado o problema, quero trazer para vocês aqui o Evangelho de hoje e a nossa reflexão a partir dessa leitura. Vamos rezar? Que o principal disso aqui é a oração, É a oração no qual eu peço a graça, peço a luz, a oração que eu peço ao Senhor ajuda, Peço ao Senhor que me ilumine, que me conduza na sua palavra, que eu possa acolher minha vontade para acolher a sua palavra, certo? Então, tudo vem da humildade, da súplica que fazemos a Deus, pedindo que Ele nos ajude neste momento. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abri os nossos ouvidos para escutar a sua palavra, nossos olhos para que tenhamos os olhos fixos em Ti, o nosso coração para que seja cercado dos desejos das coisas do céu, das coisas do alto, de saborear a sua palavra, Senhor, da nossa mente, para que realmente possamos buscar conhecer e, conhecendo, viver essa experiência de encontro com o Senhor. Fala conosco, Jesus, pela sua palavra. Tu és o Verbo de Deus, Tu és a palavra que se fez carne e veio habitar entre nós. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, queridos irmãos, hoje, nesta quarta-feira, nós estamos na sequência do Evangelho de São Marcos, início do ministério de Jesus, da vida pública, isto porque estamos no início do tempo comum. Passou o Advento, passou o Natal, passou todo o tempo do Natal, as festas do Natal, o Nascimento, Sagrada Família, Santa Maria Mãe de Deus, Epifania, Batismo, e agora estamos aqui no tempo comum. E a palavra de hoje ainda é em Marcos, capítulo 1, versículos do 29 ao 39. Ontem foi do 21 ao 28, que falava da autoridade de Jesus e depois da expulsão do espírito mal que Jesus diz lá na sinagoga. E hoje a cura da sogra de Simão e outras curas que Jesus realizou. Tá bom? Então vamos lá. E saindo imediatamente da sinagoga, então Jesus estava na sinagoga e lá que ele operou a cura, a libertação daquele homem, Então está saindo, então é direto o evangelho, não dá espaço para outros dias, Está passando direto, sai da sinagoga e vai para a casa da sogra de Simão. E saindo imediatamente da sinagoga, foram para a casa de Simão e André, com Tiago e João, então só eles. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo falaram dela Jesus. E aproximando-se, ergueu-a, tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela passou a servi-los. Olha que bonito. Então, se eu pudesse dar um título a esta passagem, eu chamaria de a sogra que foi curada para servir. Logo que foi curada, colocou a servir o Senhor. Olha que bonito. Na nossa vida espiritual, nas graças que recebemos graça para nos colocar a serviço do reino de Deus, a serviço do Senhor. Olha que bonito. E aqui a gente vê essas duas realidades. Veja bem,
No escrito do Evangelho não tinha temas, né? Os evangelistas, no caso aqui Marcos, que era uma espécie de secretário de Pedro, o evangelista São Marcos, que eu fui pároco da paróquia São Marcos, né? Então eu estudei bastante sobre a vida de São Marcos. São Marcos, ele não faz a separação, coloca títulos, versículos, numerozinhos, separações, pontuações, certo? Tudo isso, pontuações tinha, certo? Mas era no grego era corrente, não pulava, não tinha parágrafo, essas coisas todas. Ainda mais no grego original maiúsculo, né? Então era tudo ali, certo? Então quer dizer, então nós vemos que primeiro Jesus liberta aquele homem na sinagoga. Então, a ação de Deus de libertação espiritual. Então o reino de Deus está acontecendo. Segundo, agora a sogra de Pedro, a libertação das doenças físicas. Então quer dizer, Deus vem, o reino de Deus acontecendo pela graça de Deus que concede a saúde. Saúde espiritual, evangelho de ontem. Saúde física, evangelho de hoje. Isso não quer dizer, queridos irmãos, que Jesus está aí para resolver nossos problemas. Estou com dor de cabeça, pode rezar e pedir a graça, sim, o alívio, certo? Mas Deus não está aqui a nosso serviço. Somos nós que estamos para servir a Deus. Mas diante da relação entre nós e Deus, a relação de amor, então tudo bem, peça, mas não viva assim, como se Deus fosse o nosso empregado, né? Bom, seguindo, aproximando-se, Jesus ergueu a mão e tomando-a pela mão, a febre deixou e ela passou a servi-los, né? Ao anoitecer, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os enfermos, olha aí, exemplo da sogra de Pedro, e todos os possuídos por demônio. Olha o exemplo daquele homem que foi curado no evangelho anterior, né, na sinagoga. A cidade inteira estava reunida à porta daquela casa, da casa da sogra de Simão. Ele curou a muitos que sofriam de diversas enfermidades. Expulsou também muitos demônios para não lhes permitir falar, porque sabia quem ele era. Então, aquilo que eu falei, né? A graça que acontece da libertação, a libertação daquele homem para seguir Jesus, a libertação no sentido de a cura física da sogra de Pedro para servir, sabe? Então, sempre precisa haver uma resposta nossa diante das coisas de Deus, curados para servir, curados para seguir, curados para nos tornar discípulos, curados, restaurados para o amor, para o bem, né? E veja bem que esse servir, esse seguir, nós fazemos isso seguindo a Deus, servindo aos nossos irmãos, né? Como eu posso servir a Deus? Sim, na igreja, mas eu sirvo a Deus também quando eu sirvo meu irmão em casa, um doente, um amigo necessitado, certo? Não é assim que Jesus ensinou? Tive fome e deste de comer. Então, em todas as situações, em tudo, visitar um irmão, uma palavra de amor, uma correção, uma educação no sentido de educar a pessoa, mostrar o caminho certo, corrigir os erros, tudo isso está dentro deste pacote. Restaurados, curados, a experiência que eu faço a Deus precisa me levar ao encontro com Deus através da ajuda aos meus irmãos. É servindo ao irmão, servindo à igreja, servindo ao próximo, servindo ao pobre, em que a gente realmente faz esse reino de Deus acontecer. Depois, bem cedo, levanta-se antes do amanhecer, Jesus, né? E ele saiu e foi a um lugar deserto e lá ficou em oração. Veja bem que essa passagem é típica de Lucas, mas Marcos também mostra isso. Jesus, homem da oração. Jesus precisava orar? Sim e não. Sim, porque na sua necessidade ele queria estar com o Pai, embora fosse unido ao Pai, porque Deus é inseparável. Mas no sentido da sua humanidade, ele queria, na sua humanidade, estar unido a Deus em oração. E também pela pedagogia. Jesus está ensinando para nós, olha, não preciso dizer a vocês que vocês precisam rezar e rezar muito. Olha o meu exemplo.
né? Então, e foi a um lugar deserto. O que é o deserto? Sentido, sabe, você e Deus. Isso é o deserto. O seu quarto, igual eu aqui na mesa da minha casa, não tem ninguém em casa, né? Você e Deus, eu e Deus, né? Seguindo, encontraram-no e lhe disseram: todos te procuram. E Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que lá também eu anuncie, pois é para isso que eu vim. E Jesus foi por toda a Galileia, anunciando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Amém. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Anunciando. Coisa principal é o anúncio do reino de Deus. A verdade de Deus, o amor de Deus, o Evangelho, a boa notícia, a boa nova de Jesus nas nossas vidas e na vida dos nossos irmãos. Eis a coisa mais importante para nós, ter a experiência com Deus. Amém? Com a palavra, com a pessoa, com Jesus que está vivo, ressuscitado e no meio de nós. Amém. Pedimos a sua graça e a sua bênção, Senhor, ilumina os nossos corações. Queremos, Senhor, restaurados, convertidos, perdoados, curados, para te seguir, para te amar, para te servir, Senhor. Diga assim: eu quero te servir, Senhor. Eu quero te seguir, Jesus. Tu és o meu Deus, Tu és a razão da minha vida. Por isso estou aqui, Senhor. Dai, Senhor, sua bênção sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.